sai de pauta por quê? A gente tem que ter uma perspectiva aqui importante, que é a seguinte: o contexto demográfico brasileiro, ele efetivamente nos impõe alguma adequação no nosso modelo produtivo. É inegável que o trabalhador, a população brasileira como um todo, tem envelhecido de forma sistemática, e esse envelhecimento populacional ele tem sido conjugado com uma retração da natalidade severa, que veja que do ponto de vista produtivo são dois problemas importantes, que a pirâmide etária vai se invertendo, a população envelhece, e ao mesmo tempo, à medida que novos brasileiros não vão nascendo, né, a taxa de reposição vai diminuindo, então a população da consumo diminui. A população brasileira tende, nos próximos anos, não só a envelhecer, como também a diminuir. E dentro de modelos protetivos que são financiados na sistemática de repartição simples, que é o nosso modelo, a situação se torna problemática, no mínimo difícil de ser mantida, já que dentro do sistema de repartição simples, o que basicamente funciona é a geração ativa, geração que trabalha hoje, contribui e mantém a geração inativa, ela vai tendo que arcar com um ônus cada vez maior. A taxa de dependência ela vai se agravando. A ideia é que hoje temos em média 10 trabalhadores ativos para cada inativo. Isso em pouco tempo vai cair para metade. Em 40 anos isso vai ser 2 para 1 e daqui a pouco cada um vai ter um inativo para chamar de seu. Então, acho que a gente tem que efetivamente perceber que alguma coisa tem que ser feita antes do modelo quebra, né? Porque senão a Previdência Social vai acabar virando o Estado do Rio de Janeiro, desgraçadamente. Quebrou, como nós aqui na UERJ, em particular, sentimos na própria pele. Agora, a questão é, o consenso de que uma reforma previdenciária deva ser feita não necessariamente significa entender que a reforma que é hoje proposta é adequada. Essa é a questão, né? Eu tenho dito também nesses 20 anos que alguma adequação previdenciária se faz necessária, isso é importante, essa percepção, esse consenso sobre a necessidade de um novo modelo protetivo, isso deve ser construído, mas também acho que a gente não pode simplesmente se submeter àquilo que o mercado espera de nós, que o modelo previdenciário seja financeiramente adequado. Por que eu digo isso? Né? Que já há alguns anos, eu noto até com uma certa perplexidade que as reformas previdenciárias que são apresentadas, elas têm um foco quase que exclusivamente no aspecto financeiro. Ou seja, vamos fazer essa reforma aqui e, adotadas essas premissas aqui estabelecidas, dentro da proposta, isso gerará uma economia de tantos bilhões ou trilhões. Agora, veja bem, mas isso está errado, né? Porque a ideia de uma reforma previdenciária é manter o modelo protetivo e atenda à existência digna de todos os trabalhadores e seus dependentes, e seja viável do ponto de vista financeiro e atuarial. É isso que a gente quer. A gente não quer fazer reforma previdenciária para economizar dinheiro, né? E aí é fácil, né? O pessoal sai matando os idosos na rua e, bom, enfim, resolve também, né? Então acaba com a aposentadoria, pode criar algum mecanismo draconiano e também a economia vai ser feita. Então acho que o caminho não é esse. Me parece que o debate da reforma previdenciária no Brasil tem perdido um pouco o foco. Nesse ponto, acho que nós, operadores do direito, temos esse papel a cumprir, de chamar essa discussão à realidade, ou seja, o aspecto financeiro, econômico, social, claro que isso é importante, enfim, a gente não pode também tapar os olhos a essa realidade, essas expectativas do mercado, nosso modelo é capitalista, essa é a realidade, mas ao mesmo tempo também não devemos seguir uma lógica de submissão absoluta às expectativas do mercado do que uma reforma previdenciária deve ser. Eu até escrevi um texto sobre isso há um tempo, há algumas semanas, uma coluna previdenciária no site jurídico, que é o Migalhas, e ele falava um pouco sobre isso, né? Que sinto essa perplexidade dos alunos que estudam o direito previdenciário. E aí parece que hoje a Previdência é culpada de tudo que acontece de errado no Brasil. O Brasil não cresce, a economia não
sai ali da estagnação, o desemprego aumenta. E quem estuda isso, né, o que a Previdência tem a ver com isso? Né? Porque a gente aprende também aqui nos planos escolares que a Previdência é um modelo protetivo que visa amparar trabalhadores independentes frente às adversidades da vida, como idade avançada, doença, morte. A Previdência não é culpada de tudo, né? Mas a questão é, hoje, como há uma compreensão, em certa medida, correta de que o nosso modelo carece de ajustes, então o mercado ele acaba vendo o Brasil como um risco, uma liability. Esse mercado aí eu acho que não vai se manter. A gente tem um problema financeiro atuarial, enquanto a gente não resolver isso, a gente não põe dinheiro no Brasil. Essa é a realidade que a gente vê. Isso acaba gerando várias dificuldades que a gente tem enfrentado. Como eu disse, isso em certa medida é parte do jogo. Não adianta a gente brigar contra a realidade. Agora também não dá para a gente adotar como objetivo único e exclusivo a retomada da economia, o crescimento econômico, a recomposição do nível de emprego. A gente tem que ver isso como consequência, não causa. Essa é a ideia. A gente tem que buscar hoje, eu acho que esse tipo de percepção que efetivamente falta no Brasil vamos olhar não para o mercado, mas para o nosso modelo protetivo. O que está errado hoje? Está errado, por exemplo, no nosso modelo protetivo, a existência de aposentadorias precoces em algumas circunstâncias. Então vamos lá, vamos combater isso, vamos estabelecer uma idade mínima, vamos ver qual o nível adequado do ponto de vista atuarial e adotar esse tipo de regramento. Como se dizia, a Cássia já falava isso aqui antes, isso é um debate franco, efetivamente, em matéria de previdência. A gente tem que pensar que, basicamente, quem paga a previdência somos nós, é a sociedade. Então, o dinheiro não cai do céu, a gente tem que ver o que a sociedade está disposta a pagar. Nesse debate de previdência, eu ouço muito isso também nos últimos anos. Mas o dinheiro da previdência foi desviado para a construção de Brasília, da ponte de Niterói. Vejo aqui que tem algumas pessoas com mais idade, né, devem lembrar disso, da época dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. É verdade, a Previdência ela foi estatizada a partir da era Vargas, e era dividida por isso, né, porque os modelos viviam aquela fase de ouro, o dinheiro sobrando, então, usaram dinheiro, um monte de coisa que não devia, ou até devia, mas enfim, não teve o retorno que deveria para o patrimônio do trabalhador, muita coisa errada se fez no passado, mas a questão é, bom, o errado foi feito, e agora? Vamos cobrar de quem? Não, a culpa é do Estado. Bom, o Estado tira dinheiro da onde? De nós, da sociedade, então, enfim, isso é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque quem vai pagar a conta desses erros do passado somos nós e nossos filhos, nossos netos, então, enfim, desgraçadamente os erros foram cometidos, e a gente tem que ter o equilíbrio, a temperança de perceber que algo tem que ser feito, algo tem que ser adotado, inclusive do ponto de vista normativo, para que o modelo se mantenha no futuro. Mas eu volto a dizer, a gente tem que buscar um modelo que, ao mesmo tempo, consiga atender as expectativas financeiras e atuariais, que é o que manda a Constituição também, isso é um preceito normativo, não é só uma expectativa de mercado. A Constituição brasileira até didaticamente estabelece isso. Do ponto de vista atuarial, o nosso modelo hoje não é sustentável. Para vocês terem ideia, a última vez que foi feito um cálculo atuarial verdadeiro, completo, da Previdência brasileira foi em 1960, a maioria que não era nem nascida, né, em 1960, e de lá para cá o que se discute é a questão puramente financeira. Nesse ano de 2019, por exemplo, a receita cobre a despesa, essa discussão, mas no longo prazo não há dúvida que o nosso modelo ele é desequilibrado. E mesmo do ponto de vista financeiro há essa discussão, né? Se tem déficit, não tem déficit, cada um tem um número, aí o cidadão leigo, coitado, fica nesse fogo cruzado, não sabe quem acreditar, o governo fala que tem um déficit lá de tantos bilhões, você tem um segmento da sociedade que fala que na verdade é superávit, né? Isso me lembra até, já tem alguns anos, em que eu participei de um debate no Congresso Nacional. Foi um evento lá na Câmara dos Deputados, foi antes até da CPI da Previdência, em que discutia-se o déficit da Previdência. E tinha um pouco técnico lá de economistas que dizia que não tinha déficit. Até um pessoal do FIP, né, um pessoal do SEB, vários números, tinha um pessoal do Tesouro Nacional, com outros números.
ponto a gente tem que fazer um acerto de contas, porque há uma desoneração de folha, há um benefício fiscal que implica uma perda de 500 milhões de reais por ano do sistema previdenciário. Tinha um técnico do Tesouro Nacional que dizia, não, sua conta está errada, isso não é 500 milhões, é só 5. E aí ficaram os técnicos discutindo, né? E eu olhando para aquilo, bom, não acredito em quem, né? Vai jogar a moeda para o alto, né? E aí, enfim, nos últimos anos eu tenho dito que nessa discussão de déficit da Previdência, os crentes e os descrentes no déficit da Previdência, que é agnóstico, porque depende do número que você bota, né? Quase um ato de fé esse negócio, você acredita em quem você quiser. Mas aí eu volto a dizer, o que eu havia dito antes, isso é uma discussão estritamente financeira, a gente está discutindo hoje, olha a receita, olha a despesa, que a priori seria uma conta simples, né? Mas não há uma certeza do que há subvenções, renúncias, benefícios, há prestações assistenciais na conta previdenciária, é uma confusão danada. Então, você acredita ali na conta que você acha que está certa. Mas, do ponto de vista atuarial, o nosso modelo ele não é sustentável, ele simplesmente não é. Para vocês terem ideia, a população brasileira hoje ela tem um predomínio de adultos, jovens e adultos, tanto que a nossa pirâmide etária hoje parece até um barril, né? Tanto uma pirâmide, e ainda assim gastamos mais de 10% do PIB com previdência. Assim, tem algo errado. Isso é um nível de despesa de países europeus com uma população predominante de idosos. Então não dá, a gente está gastando demais. Então é claro que tem algo errado. Então, a gente tem que botar esse sistema protetivo no prumo o quanto antes. Então a discussão, eu costumo dizer o seguinte, hoje o que eu vejo no Brasil, né, de déficit da Previdência, é aquele grupo que diz que a gente já está à beira do precipício ou estamos a 10 quilômetros do precipício. Mas enfim, a direção é essa. Então não tem muita dúvida, né? É uma questão de timing. Então a reforma parece que deve tomar lugar. Agora, novamente, não é também adotando estratégias normativas que venham a prejudicar justamente aquela clientela que é a mais carente. Isso é um aspecto particularmente dramático, né? A gente vê hoje propostas de reforma que visam reduzir benefícios assistenciais, benefícios da população rural, são justamente pessoas mais carentes. Não fazer economia gerando desigualdade, ampliando as situações de desigualdade, me parece que não é o caminho correto. Por isso que eu tenho defendido nos últimos anos uma mudança estrutural do nosso modelo previdenciário. A ideia de que o Brasil deva atender a toda a população, pouco importa se trabalhador público ou privado, em que se tem um pilar universal de cobertura, em que toda e qualquer pessoa tenha direito a determinado benefício, independente de contribuição. O sistema seria financiado por impostos arrecadados de toda a sociedade e todo mundo que completa determinada idade vai receber um benefício X. Aquela pessoa que trabalhou e contribuiu ao longo da vida, claro, pode receber um pouquinho mais, mas a ideia é que você tenha proteção efetivamente universal, que é um problema do nosso sistema. O modelo protetivo brasileiro, ele segue ainda a lógica dos seguros sociais do século XIX, em que o modelo protetivo foi criado naquela época, olhando para o trabalhador subordinado, para o empregado, e particularmente para o homem, porque era o homem que ia trabalhar, contribuir, que se aposentava. E hoje temos uma dificuldade protetiva em torno de trabalhadores engajados na atividade informal, que cada vez dominam a população economicamente ativa, e também contra as mulheres. Essa discussão previdenciária brasileira, eu ouço muito isso, né? A mulher com dupla jornada deve ser amparada. Que eu não discordo, né? Mas o que me preocupa é a mulher com jornada única. É aquela mulher que só tem atividade do lar, que cuida da família e dos filhos, que hoje é extremamente comum. A mulher até se afastar do mercado de trabalho e cuidar da família. Para essa mulher que tem uma atividade exclusivamente do lar, qual é a utilidade de existir uma regra hipotética na Constituição de aposentadoria antecipada frente ao homem? Bom, nenhuma, né? Porque essa mulher não vai se aposentar, porque ela não contribui.
Ah, mas ela poderia, hipoteticamente, contribuir como segurada facultativa, mas na prática não paga. E aí ela simplesmente vai ficar na dependência ali do marido para o resto da vida. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar que o nosso modelo protetivo, ele perpetua as iniquidades de gênero. Essa é a questão. E a gente tem que buscar superar isso de alguma forma. E nada disso está em discussão. A questão também do meio ambiente do trabalho. O Brasil tem um dos piores índices de acidente de trabalho no mundo. E, nesse ponto, vale para servidor também. Eu fui servidor público federal por 15 anos, fui auditor da Receita, hoje sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, né, sou professor da UERJ. Você me perguntar quantas vezes me chamaram para fazer um exame médico periódico? Zero, nunca, seja na União, seja no Estado. Então, assim, é casa de ferreiro e espeto de pau, né, porque também o poder público não está nem aí para a saúde do servidor. E aí o que acontece é que o servidor adoece com frequência, e se incapacita com frequência, de tal maneira que não adianta uma reforma da Previdência dizer que todo mundo vai ter que trabalhar até os 65 anos, porque a maioria não vai conseguir, seja no segmento público ou no privado. O indivíduo vai sair antes por incapacidade. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado e que não está na pauta. Eu tive a oportunidade de discutir isso até com técnicos do governo, né? E falei isso, olha só, não adianta vocês ficarem chutando a idade de aposentadoria para cima, achando que isso vai gerar economia de não sei quantos trilhões, porque essa turma toda vai se arrebentar antes, né? Vai ficar doente, vai se afastar. Então, a gente tem que ter uma discussão mais abrangente sobre o meio ambiente do trabalho. Isso tem que entrar na pauta da discussão previdenciária. Parece que é um debate alheio à questão previdenciária, mas não é, tem uma conexão necessária. Hoje, as aposentadorias precoces, elas, em certa medida, camuflam essas condições inadequadas de trabalho, que vão aparecer. Então, enfim, tem muitas discussões que estão passando ao largo da reforma previdenciária, que não atendem ao ideal da Constituição de 88, que é a construção de um sistema digno e efetivo de proteção social. Mas, enfim, eu fui chamado hoje aqui para falar dessa questão de servidor também, né? E com relação ao servidor, o que se nota é justamente esse viés exclusivamente financeiro, em que a perspectiva é o adiamento da aposentadoria como forma de geração de economia. Acho isso particularmente injusto com o servidor, porque o modelo previdenciário do servidor, ele já tem uma idade mínima de aposentadoria desde a emenda 20. Eu lembro que já naquela época, em 98, eu dava aula de previdenciário, acompanhava isso, né? Aqueles tempos emocionantes, né? A reforma sendo votada, e a questão da idade mínima passou para o servidor e não passou para o INSS, para o regime geral. Teve aquele famoso voto errado, né, do deputado, que apertou lá o botão não ao invés de sim. Enfim, tantos botões ali na frente, né, ele se confundiu. E a idade mínima passou para o servidor. O Estado do Rio de Janeiro também já tem, inclusive, fundo de previdência complementar. Então, todas as projeções atuariais, previdenciárias do servidor já apontam, no longo prazo, para o equilíbrio, em razão dessas parametrizações etárias e de rendimentos que já foram estabelecidos na última reforma. O principal problema hoje é o regime geral. Essa é a questão, isso é fora de dúvida, os técnicos todos apontam isso. Só que como a perspectiva do governo é gerar uma economia grande no menor tempo possível, então joga o servidor aí também, vamos oferecer em holocausto a todo mundo. E o servidor, enfim, é aquele que está sempre sendo oferecido em holocausto, né? É um negócio impressionante. Então queima ele também. E aí o servidor está entrando tanto quanto de gaiato nessa reforma, de uma maneira que me parece inadequada, estabelecendo idades mínimas acentuadas, 65 homens, 62 mulheres. O que me parece, já terminando aqui, particularmente problemático, é a questão da expectativa de direito. A gente aprende nas faculdades de Direito, né, que na UERJ a gente ensina isso para os nossos alunos, que numa visão kelseniana, normativista, direito lá do século XIX, o direito adquirido é aquela situação em que a pessoa preenche absolutamente todos os requisitos da lei. Preencheu todos os requisitos? Sim. Então, aquele direito vai aderir ao seu patrimônio jurídico e você pode exercê-lo quando bem entender.
Agora, amigo, se faltar um dia, você não tem mais direito adquirido. Faltou um dia, mudou a regra, já era. Você teria tão somente expectativa de direito. É um leigo, quando ouve isso, até se anima, né? Porque expectativa de direito é um nome bonito, né? Isso deve ser alguma coisa. Mas expectativa de direito, numa visão normativista kelseniana, é um nome bonito para dizer que você não tem nada. Essa é a ideia, você não cruzou a faixa. Só que, como eu disse, é uma visão que hoje tende a ser revista. Há uma percepção hoje contemporânea de que deve existir uma transição razoável entre regimes jurídicos. É a ideia de boa-fé, de confiança entre a administração pública e o administrado, em especial o servidor, que dedica ali a sua vida à função pública. Então, se a administração te fez aquela promessa, você acreditou, você guiou a sua vida com base naquilo, e quando você está quase lá, a regra muda completamente, e o Estado vira para você e diz, sinto muito, isso não faz sentido, isso não atende ao ideal da Constituição, da boa-fé e da confiança nas relações entre administração e administrado. E por isso que me parece que hoje há uma percepção cada vez maior, talvez dominante, de que qualquer reforma, em particular no âmbito previdenciário, em que a gente está mexendo aqui com os valores que vão assegurar a existência digna de cada um de nós, devam adotar uma transição razoável. Não pode simplesmente dizer que um servidor que está para se aposentar daqui a alguns meses, final do ano, aos 54 anos de idade, por exemplo, com benefício integral e com paridade, que agora, se ele quiser isso, ele vai ter que ficar aí mais 11 anos trabalhando até os 65. Isso não faz o menor sentido. Dizer que isso é uma transição razoável está muito longe, né? Especialmente no modelo previdenciário, em que, do ponto de vista atuarial, em virtude das últimas mudanças, há uma perspectiva de adequação. Então, a curva de gasto já é descendente. É claro que, em virtude de todas as mudanças, em particular o FONPRESP, há um período de maturação de adequação, mas a perspectiva já é de equilíbrio. Então, acho que falta essa percepção que as reformas previdenciárias não têm adotado. Então, a gente tem que buscar trabalhar isso, né? Acho que não é o correto simplesmente dizer, não precisa de reforma, isso aí está tudo errado, o modelo já está certo e é viável para todos os brasileiros. Não, não é isso, adequações têm que ser feitas, menos para o servidor, mais para o regime geral, mas esse consenso é necessário, só que tem que ser feito de uma maneira razoável, que, infelizmente, não é a nossa realidade. Eu diria que temperança e razoabilidade não são as palavras do dia no cenário político brasileiro, mas é nosso papel tentar trazer luzes a esse debate. Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, né? Agradeço a participação e a atenção. Já peço desculpas antecipadamente, que daqui a pouco eu tenho que me retirar, que eu dou aula, né, aqui na UERJ, às 7h30. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada.